Vamos falar do Botafogo, porque é um imbróglio ali que tá rolando ao redor da SAF do Botafogo e, na verdade, ele é maior, né? Porque o imbróglio se dá no grupo de John Textor, né? A holding de John Textor, Eagle Holding. a Eagle Holding, que controla outros clubes ao redor do mundo. Por exemplo, John Textor foi afastado do comando do Lyon. Agora há uma mulher dirigindo o clube francês e o John Textor estaria mais ligado e mais dedicado ao Botafogo nesse momento. Só que houve meio que pelo que os nossos companheiros do GE apuraram, meio que houve uma tentativa de golpe ali, né? Para tentar tirar John Textor também do comando do Botafogo. E aí o que aconteceu? Funcionários do Botafogo, pessoal da diretoria executiva do clube, fez uma carta, né? Com 6 páginas, né? Um manifesto se dizendo totalmente a favor da permanência de John Textor. Lá eles elencam uma série de fatores que fazem e dão subsídios para que eles entendam que o melhor para o Botafogo é a presença de John Textor no clube e dizem que se o Textor for afastado do comando do Botafogo, eles saem também. Todos eles abandonariam o barco, né, dizendo que o Botafogo está evoluindo, que está melhorando as suas estruturas, tem um plano de crescimento para o futuro, a renda do Botafogo subiu 6 vezes em relação ao que era antes da chegada do John Textor, está aí com um projeto para tentar construir um novo estádio. Enfim, a situação é essa e a ver como é que essa história vai terminar. Mas nunca é bom ver o dono do time, né, o acionista majoritário ali, né, passando por uma situação como essa, né? Mas que acho que não mexa muito com jogadores em si. Não, a não ser que você tenha alguma questão administrativa que vai impactar em... Mexe um pouquinho. O jogador fica na dúvida, né, incerteza. Vou dar um exemplo, o Danilo tá vindo agora, né? Não tá fechado? O Danilo? Tá fechado. Então, ele já fica na dúvida, eu vou pra lá e se o Textor sair. Então, assim, o cara fica com a questão de se vai continuar a mesma situação, se vai mudar. Mas não é tanto, mas o jogador fica preocupado. Agora, o movimento é estranho, né, Mansur? Assim, é muito complexo, porque envolve questões de acionistas, envolve questões do fundo de investimento que financiou a compra pelo Textor dos clubes e que reclama não ter recebido até hoje pelo empréstimo que fez e é também hoje um dos acionistas da Holding, da Eagle Holding. Hoje tem um artigo longo no L'Equipe, no jornal francês, estava lendo agora há pouco, sobre essa situação também. A Michelle Kang, né, que é hoje a presidente, que é a pessoa que está à frente, é acionista também da Holding, está à frente do Lyon, ela declarou na DNCG é o órgão do futebol francês que regula questões econômicas, espécie de controlador do fair play financeiro, por assim dizer, do futebol francês, que tinha determinado provisoriamente o rebaixamento do Lyon e depois aceitou as novas condições. Uma dessas condições, ela se colocou totalmente como a dianteira da operação do Lyon e garantindo a esse órgão que o Textor não teria mais qualquer influência, embora seja acionista majoritário do grupo e consequentemente, do Lyon. Mas ela teria dito ao órgão controlador que, além disso, que ela está à frente de todo o controle também da holding, o que significaria ter um controle sobre todos os clubes. E aí, esse fato estaria na origem da notícia que também saiu hoje, está na reportagem do GE, da possibilidade de o Textor tentar abrir uma nova companhia, uma nova empresa, que teria sede nas Ilhas Caimã, para onde migraria o Botafogo saindo de dentro da Eagle, né? Agora, como isso seria solucionado? Porque seria a saída de um dos ativos dessa holding, e aí como isso funcionaria junto aos acionistas é uma outra questão. Se isso vai envolver uma disputa judicial, se isso vai envolver um acordo amigável com algum tipo de pagamento, aí a gente vai precisar ver. Agora, o assunto é bastante complexo. Assim. É isso. O fato é que esse grupo, diante do DNCG, diz ter constatado, ao olhar as contas do Lyon durante a gestão Textor, palavras da Michelle Kang na audiência, um descontrole financeiro total. Enfim, ver. Agora, o fato é que, no momento, o Textor continua investindo no Botafogo, a contratação do Danilo é um sinal, né? O Botafogo continua muito, mas muito agressivo no mercado.
Perdeu o Gregori, né? Que acabou indo para o futebol do Catar. E agora contrata Danilo. Uma reposição, eu diria, até com melhora, né? Porque o Danilo, acho que é um jogador melhor do que o Gregori, jovem, com experiência internacional, experiência de Premier League. Chega na flor da idade, né? Para reforçar o Botafogo, um contrato longo. 22 milhões de euros, né? O Botafogo pagou para contratar o Danilo e chega para repor essa saída do Gregori. Uma grande contratação, reputo como uma grande contratação. Quase 140 milhões de reais. Ah, tá vendo? Tem uma calculadora aí, né? Você está com a maquininha? Tem maquininha? Ele tá com a aqui, ó. A maquininha dele é aqui, ó. Agora, deixa eu falar uma coisa. Você acha o Danilo tão melhor assim que o Gregori? Eu acho que o Danilo é melhor que o Gregori. Eu acho que especialmente... Mas qual o Danilo que vai estar vindo? O Gregori é muito bom jogador. Porque assim, eu fiquei encantado com esse ano que o Gregori fez no Botafogo. Não, jogou muita bola. Não é fácil repor. Só que a contratação do Danilo, para mim, repõe e repõe. E acho que ainda agrega um pouco mais, porque eu acho que o Danilo tem mais qualidades com a bola do que o Gregori ainda. Eu acho que o Danilo tem mais saída, o Danilo chega às vezes como surpresa ali ao redor da área, o Gregori é um pouco menos. Pelo menos eu enxergo assim. Mas queria te ouvir também, Mansur. Então, assim, o que eu acho que o Danilo traz, assim, muito vigor, né? Defensivamente muito forte, agora muito boa capacidade de passe, de entendimento do jogo, de fazer a bola sair de trás bem jogada, com muita chegada, enfim, agora, ver como vai ser e como vai ser a utilização, né? Porque o Gregori era muito aquele jogador que alinhava junto aos dois zagueiros para fazer o primeiro passe, né? E o Marlon mas um pouquinho mais adiantado. Cabia ao Marlon ter até mais esse papel de chegada. Isso, exatamente. Acho que não vai mudar muito. Você acha que vai mudar? Mas eu acho que o Danilo tem a capacidade, por exemplo, de chegar mais à frente com a bola, de pressionar também mais adiante. Mas aí, assim, como tem o Marlon, né? Imagino que ele vai ter que ver como vai ser como é que o David vai fazer a utilização dos jogadores. A gente não pode descartar também o Alan, né? Que tá jogando bem. Também. Né? O Alan bom jogador. Entrou no time e até agora tem jogado bem, né? Tem correspondido. Bem melhor do que no ano passado, né? Melhor condicionado também, o Alan... Agora, uma coisa assim, o torcedor do Botafogo já deve ter se acostumado, assim, mas é um traço desse projeto, né? Eu disse ontem que os jogadores chegam e saem... Parece rodoviária, né? Gente entrando e saindo o tempo inteiro. É frenético. Isso pro treinador, hein? Meu Deus do céu. O bom é que sai gente boa, mas entra gente boa também. Essa é verdade. A vantagem. Não é que toda hora sai um gente boa e entra o Paulo Nunes. Sai o Mansur e entra o Mansur, né? Assim. Vamos falar sobre o Palmeiras. Você não vai me denunciar no... Eu já tô tudo anotado, tudo. E atenção no Vasco com a torcida está nas alturas depois do bate-boca e intimidação que receberam os jogadores. O Botafogo apresentou um reforço, ou melhor, anunciou um reforço importante. O Botafogo anunciou nesta sexta-feira a contratação do volante Danilo, jogador de 24 anos revelado pelo Palmeiras que estava no Nottingham Forest da Inglaterra. Ele assinou o contrato até julho de 2029 e vai custar cerca de 22 milhões de euros, pouco mais de 140 milhões de reais. O jogador chega como uma reposição ao Gregori, que foi vendido para o Al Rayyan do Catar. Ainda sem o Danilo, que vai chegar ao Rio de Janeiro neste fim de semana, o Botafogo no domingo encara o Sport na Ilha do Retiro pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico David Ancelotti não tem desfalques, então pode repetir a equipe que venceu o Vasco e que empatou com Vitória no meio da semana. O Alvinegro ocupa a 6ª colocação e, caso vença em Pernambuco, pode pular até para a 4ª posição, encostando nos líderes. Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: John Textor quase levou um golpe dentro da própria empresa. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de sábado, depois de uma quinta e uma sexta-feira bem tensa dentro dos bastidores do Botafogo, e que acabou vindo à tona na própria sexta-feira, que é o John Textor, que é o dono do departamento de futebol, dono da SAF do Botafogo. Ele ficou muito perto de tomar um golpe dentro da própria empresa e com isso perdeu o controle dos clubes que ele ainda tem, inclusive do Botafogo.
É isso mesmo. Parece uma coisa meio de filme, parece uma coisa meio da série Succession, lá na HBO Max. Para quem não assistiu, eu recomendo, que é uma série maravilhosa. Parece aquela coisa de filme de negócios, de empresa, de um tomando o controle do outro, de um dando um golpe no outro, mas era mais ou menos isso. E quem salvou o John Textor foi o Botafogo, a parte social do Botafogo. É importante a gente colocar isso. A parte social do Botafogo, o que era o Botafogo, o que é o Botafogo de Futebol e Regatas, que é a parte que não está sob o controle do John Textor, que aí entra o clube social, entra toda a parte do Botafogo sem ser com o departamento de futebol, ele acabou salvando o John Textor de tomar esse golpe. A gente vai falar sobre isso. E nesse vídeo também vou falar sobre a contratação do Danilo, tá? Volante, ex-Palmeiras, que estava no Nottingham Forest, Botafogo contratou. Vou falar sobre isso ainda hoje. Eu vou trazer aqui dados que eu peguei nessa reportagem do Globo.com, no Globoesporte.com, reportagem que não está assinada por ninguém, tá como redação do GE, se tivesse o Dario crédito aqui, e eu vou tirar as coisas dessa reportagem, que tem o título Bastidores. Saiba como Botafogo e SAF articularam um movimento para garantir a permanência de Textor. A linha fina ali. Cartas de apoio ao americano foram decisivas para frustrar a iniciativa de acionistas da Eagle, que tentaram tirar o empresário do comando de todos os clubes da rede. Então vamos lá. Começa assim. 2 cartas nas últimas 48 horas foram decisivas para evitar uma drástica mudança no comando do Botafogo. Acionistas da Eagle Football, empresa criada por John Textor, fizeram um movimento para tirar o fundador do comando de todos os clubes da rede, incluindo o Alvinegro, mas esbarraram no apoio ao americano manifestado tanto pelos dirigentes da SAF quanto pelo lado associativo, tá? Textor chegou a ficar ameaçado de realmente perder o cargo. Em 2022, o fundo Ares Management emprestou dinheiro americano para concluir a compra do Lyon. Entre outras garantias, o Ares recebeu na ocasião ações do Botafogo, ou seja, parte do Botafogo que o John Textor comprou quando adquiriu o clube, ele cedeu ou usou como moeda para pegar a garantia do empréstimo para comprar o Lyon. Como o Textor ainda não pagou o empréstimo de 3 anos atrás, os dirigentes do fundo de investimento, do Ares Management, enviaram na quinta-feira um documento na qual sugeriram que o americano fizesse uma proposta para recomprar as ações do Alvinegro que pertencem a Ares. Ou seja, eles falaram, e você me deve dinheiro, eu tenho essas ações do Botafogo, eu não quero ficar com essas ações do Botafogo, você compra essas ações de mim para você voltar a ter o controle total, ou não controle, tirar a palavra controle, para você voltar a ter todas as ações do Botafogo. Se a proposta fosse aceita, Textor deveria ficar afastado 30 dias do Botafogo. A alegação do fundo era que o americano não poderia gerir o futebol alvinegro enquanto negociava para comprar o futebol alvinegro de outra empresa. Então, a Ares Management falou assim, beleza, se você quiser comprar as ações que eu tenho do Botafogo, você vai ter que sair do comando para não ficar aquela questão de meio que um conflito de interesse, né? Você está comprando parte do Botafogo e ao mesmo tempo gerindo o Botafogo. Vai ter que dar a gestão para outra pessoa. Os dirigentes da SAF, e aí quando a gente diz os dirigentes da SAF, é falar o pessoal que hoje trabalha no Botafogo, empregado da SAF, empregado da Eagle Football, tá? Os dirigentes da SAF trataram o documento do Ares como uma tentativa de tirar Textor do poder e colocar outra pessoa, possivelmente ligada ao fundo, no comando do Botafogo. Desde que Michele Kang assumiu o Lyon em 30 de junho, as promessas feitas aos órgãos franceses era de que haveria ruptura total na relação com o americano. Aí já entra o Lyon na história. O Lyon, que ficou alguns dias como rebaixado no campeonato francês por conta de dificuldades financeiras, por conta de uma gestão que as autoridades francesas entenderam que era uma gestão muito ruim, muito temerária. Ele, para fugir do rebaixamento,
ele tirou, com concordância do próprio John Textor, tirou o John Textor da cadeia de comando do Lyon e colocou essa executiva, Michelle Kang, para ser presidente do Lyon. E aí, na promessa aos órgãos reguladores franceses, se colocou que o John Textor não teria mais nenhum envolvimento com o Lyon. Só que o Ares Management queria avançar nisso, queria que o John Textor saísse de todo o envolvimento de todos os times que pertencem à Eagle Football. Aí, seguindo a reportagem. Diante do contexto, duas alas do clube se movimentaram para evitar que o executivo saísse do comando. O associativo, liderado pelo presidente João Paulo Magalhães, o Textor é dono da SAF, é dono do departamento de futebol do Botafogo, que hoje é uma SAF, mas o Botafogo de Futebol e Regatas ainda tem a eleição normalmente, ainda tem o seu presidente, e o presidente é o João Paulo Magalhães. Então assim, vou começar o parágrafo de novo. Diante do contexto, duas alas do clube se movimentaram para evitar que o executivo saísse do comando. O associativo, liderado pelo presidente João Paulo Magalhães, e os dirigentes da SAF, em ação puxada por Alessandro Brito, diretor de gestão esportiva, e Tairo Arruda, CEO. Esses dois, o Alessandro Brito e o Tairo Arruda, eles são empregados da SAF do Botafogo. E fizeram esse movimento para mostrar para a Eagle que eles querem que o John Textor continue comandando o Botafogo. A carta dos funcionários da SAF, divulgada com exclusividade pelo Globoesporte.com, foi enviada na madrugada de sexta-feira, ou seja, de quinta para sexta. Com a possibilidade de queda do Textor, Alessandro Brito avisou em um grupo com outros membros do dia a dia do Clube Alvinegro que deixaria o Alessandro Brito avisou em um grupo com outros membros do dia a dia do clube que deixaria o Alvinegro caso o Textor saísse. A mensagem foi reverberada e ganhou concordância de pares de Brito na diretoria. Daí surgiu a ideia da carta. Tairo buscou as assinaturas e escreveu o conteúdo. O conteúdo foi enviado à Eagle. Pelo lado de João Paulo Magalhães, o presidente do Botafogo, né, do Botafogo de Futebol e Regatas, o conteúdo foi mais técnico. O presidente do Botafogo, ao lado de André Silva, vice-presidente, e do Césio Melo, o antigo presidente, se falaram por meio de uma chamada de vídeo e buscaram os contratos da assinatura da SAF, ainda em 22. O presidente enviou detalhes contratuais, afirmando que Textor não poderia deixar o comando sem o aval do associativo. Atenção! E caso houvesse uma tentativa de alteração no controle da Eagle, a mudança na principal cadeira da SAF alvinegra teria que passar por votação no Conselho Deliberativo do Botafogo. Então reparem que a parte que cuidou desse caso, a parte do clube associativo do Botafogo de Futebol e Regatas, veio com uma informação que está no contrato de venda para a Eagle, dizendo que para você trocar o gestor do Botafogo, da SAF, para você trocar o gestor principal da SAF, no caso o John Textor, o associativo, o Botafogo de Futebol e Regatas, tem que autorizar. E que se houvesse essa tentativa de mudança, isso teria que passar numa votação no Conselho Deliberativo. Isso está no contrato. Isso não é uma jogada política, isso está escrito no contrato. Então, aí diante disso, cadê? Aí só continuando aqui. Páginas do contrato da SAF assinado por Textor e do Césio, que era o presidente na época da assinatura, foram enviadas, assim como mais assinaturas coletadas na quinta-feira de apoio ao americano. O lado social do clube, o lado do clube social é claro, apoio incondicional a John Textor. João Paulo Magalhães assumiu a presidência do Botafogo em janeiro e é da mesma linha do Césio Melo, um dos grandes aliados que Textor teve nos bastidores do clube nos últimos anos. Ou seja, brilhante reportagem aqui escrita pelo Globoesporte.com, totalmente não deixa dúvida. E aí, vamos lá. O Botafogo, enquanto clube e enquanto SAF, tem funcionado muito bem na mão do John Textor. Acho que isso é inegável. Se o John Textor não tem uma boa gestão no Lyon, se o John Textor não conseguiu fazer o Molenbeek na Bélgica ir muito bem, se o John Textor,
Se o clube que o John Textor tinha na Europa, o Crystal Palace, ganhou a FA Cup, tá bem, mas é o clube que o John Textor menos tem participação, porque ele era minoritário lá e tudo. Isso daí é um outro debate. No Botafogo, a gestão do John Textor é muito positiva, é muito vitoriosa. Além das questões fora do campo, de estruturar o clube, de fazer e fazendo a quitação das dívidas e tudo, tem a questão do futebol, muito bem sucedida. No primeiro ano lá que ele entrou para evitar o rebaixamento, o Botafogo quase foi na Libertadores. No segundo ano, no que era o primeiro ano completo, o Botafogo, por uma derrapada, não foi campeão brasileiro, mas teve campanha de campeão brasileiro. E no terceiro ano, segundo ano completo, o Botafogo ganhou Brasileiro e Libertadores no mesmo ano. O maior ano da história do clube. Então, é evidente que até aqui a passagem do John Textor é 100% positiva para o Botafogo. E todo mundo pensa assim. O associativo, o quem trabalha com futebol e o torcedor. Então, assim, isso daí é uma situação clara. Nesse ponto, é muito compreensível que quem hoje faz o Botafogo, seja a parte associativa do Botafogo Futebol e Regatas, seja quem trabalha na SAF, o Alessandro Brito, o Tairo Arruda, é lógico que eles vão sair em defesa da manutenção do John Textor, porque no Botafogo tem funcionado assim. No Lyon não funcionou. Beleza, no Lyon não funcionou, você tira o John Textor do Lyon como foi tirado. Agora quem está mandando lá, quem está dando as cartas lá é a Michele Kang. Então, acho que isso faz todo sentido, você não querer que o John Textor saia do Botafogo, com a visão de quem está no Botafogo. Então, o John Textor esteve perto de tomar essa rasteira de gente dentro da própria empresa dele, que é a Eagle Futebol, e aí esses casos aqui você tem cláusulas ali, é coisa de filme mesmo, tá? É coisa de filme mesmo. Você tem cláusulas de quando você pode tomar, de quando você pode afastar, de quando você pode fazer o que o pessoal chama de tomada hostil ou não. Eu não sei como é que isso funciona no Botafogo, mas o John Textor, na Eagle, né? Na Eagle Futebol. Mas a verdade é que o John Textor ficou perto de tomar essa rasteira, de tomar um golpe dentro da própria empresa e que o Botafogo, a parte associativa e quem hoje já trabalha no Botafogo, mas empregado da SAF, conseguiram manter, conseguiram evitar isso. É um cenário que quem trabalha, que quem vê o universo de SAF vai ter que se adaptar, vai ter que se acostumar. Porque a SAF no Brasil ela é muito recente, ela foi aprovada em 2021, então a gente não tem nem 5 anos de SAF ainda no Brasil, regulamentada, sendo algo autorizado inclusive pelo governo, pelas leis. E esse tipo de situação vai acontecer, e pode acontecer a qualquer momento, como por exemplo o Cruzeiro foi vendido, né? O Cruzeiro virou SAF, foi vendido para o Ronaldo. O Ronaldo, depois de missão cumprida dentro do que devia para fazer, e aliás, o vídeo anterior do Cruzeiro, eu falei sobre isso, e eu gostei, cara, muito torcedor do Cruzeiro respondendo, dizendo, essa visão é muito de quem está de fora, a torcida do Cruzeiro é muito grata ao Ronaldo, sim. Teve um erro aqui, outro ali, mas, no geral, a torcida do Cruzeiro é muito grata à SAF do Ronaldo, que evitou que o clube caísse para a terceira divisão, deu uma estruturada e depois veio o Pedrinho com outro tipo de investimento. Então, muito legal. Só abrindo um parêntese, que no vídeo anterior eu vi muita mensagem do torcedor do Cruzeiro dizendo que sim, que a torcida do Cruzeiro é muito grata à SAF do Ronaldo, mesmo a SAF do Ronaldo não tendo o fôlego que precisava para o Cruzeiro voltar a competir na primeira prateleira, como agora lidera o Campeonato Brasileiro, mas fecha esse parênteses aqui. Então, a questão da SAF, isso vai ser normal, a gente vai ter muita coisa que a gente vai ter que se acostumar no dia a dia do futebol com o cenário de SAF, e essa é uma delas. Quando você tem uma SAF, é uma empresa, e uma empresa, você pode ter essas tomadas, esses movimentos, essas coisas, e o John Textor quase foi tirado do poder de clubes que ele comanda, em especial o
Botafogo e o Molenbeek da Bélgica, quase que ele foi tirado. E a ação do Botafogo foi muito importante para isso, para mantê-lo, e isso faz todo o sentido. Mas isso daí é muito ruim, porque teu clube pode dormir hoje com um dono e amanhã acordar com outro. É verdade. Isso pode acontecer. Lógico, vai ter ali um ou outro mecanismo, como por exemplo, o Botafogo botou isso no contrato. Para trocar o comando tem que passar pelo Conselho Deliberativo, mas enfim, então você tem ali algumas amarras, algumas brechas ali para dificultar, mas a verdade é, isso pode acontecer. A partir do momento que você é uma SAF, você é uma empresa, e empresas podem trocar de dono. Empresa uma pode ser absorvida pela outra, então essa é uma realidade que a gente está sujeito, tendo o modelo SAF, que, repito, não tem nem 5 anos no Brasil. A gente ainda vai descobrir muita coisa, a gente ainda vai entender muita coisa, vai ter que se adaptar a muita coisa do modelo SAF. Dito isso, não tenho nenhuma dúvida que para o Botafogo e para o botafoguense é muito melhor estar no modelo SAF correndo esse tipo de risco, da noite para o dia você ter o contrato, o comando do seu clube mudado, do que estava o Botafogo na época em que o Botafogo ficava vendendo o almoço para pagar, para poder jantar, e ficava entre subir e descer ou brigar para não cair da segunda divisão. É lógico que o Botafogo está muito melhor. O ponto é que, com o John Textor saindo do comando do Lyon, saindo da cadeia de comando do Lyon, ele virou as atenções para o Botafogo. Até porque, como eu já falei no vídeo, o projeto dele no Botafogo é muito bem sucedido. Então, a gente vai ver, e até com a anuência e o desejo do próprio Botafogo de Futebol Regata, do clube associativo, e do desejo de quem trabalha na SAF do Botafogo, um John Textor muito mais presente no dia a dia. Um John Textor que vai estar lá muito mais presente, vendo ali o cotidiano do Botafogo. Entre outras coisas, a novidade aí é a chegada do Danilo, volante, que para mim é uma excepcional contratação. Eu olho assim e ficava olhando a passagem do Danilo pelo Nottingham Forest, uma passagem também muito prejudicada por uma lesão grave, e eu ficava na dúvida, quem vai ser o clube que vai trazer o Danilo para o Brasil? Poderia ser de volta o Palmeiras, pelas ligações afetivas, digamos assim, né? Foi formado lá, campeão lá muitas vezes. Acabou que o Palmeiras já fez muito gasto, contratou muito nessa janela, nesse ano. Acabou não entrando na disputa, e quem trouxe foi o Botafogo, pagando 22 milhões de euros. O Palmeiras vendeu por 19, uns quebrados, quase 20, e o Botafogo pagou 22 milhões de euros para trazer o Danilo, num momento em que ele vendeu o Gregori por 8 milhões de dólares. Então, foi isso, deixa eu até ver. Valor, venda, Gregori, Botafogo. Então, mas o Botafogo negociou o Gregori, perdeu um titular importante, perdeu um jogador muito importante da rotação do time, né? Jogador importante, apesar de alguns momentos se empolgar um pouquinho, mas um jogador importantíssimo, que fez muita diferença, iria fazer falta. Então, e aí foi buscar o Danilo. É uma contratação espetacular. O Danilo é aquele volante que ocupa espaço, é aquele volante muito forte na pegada, é aquele volante que pode fazer cobertura para os dois lados muito bem, e é um volante que ainda sai para jogar, ainda aparece na frente, se precisar, com desenvoltura. A presença do Danilo ali vai liberar o Marlon Freitas para chegar na frente, ou vai haver uma troca, o Marlon Freitas ficando e liberando o próprio Danilo para aparecer, batendo em gol, aparecer na área. É uma excelente contratação, um jogador jovem, um jogador que tem muita condição de ajudar demais o Botafogo e repor a saída do Gregori, porque o Gregori iria fazer muita falta. O Alan tá lá, né?
e cresceu de produção, o Danilo tem 24 anos, né? Então, assim, é muito jovem. E então, assim, é para mim uma contratação espetacular. É uma contratação que para mim tem muita condição de ajudar demais o Botafogo, porque você pode formar um meio-campo, inclusive, com Danilo, Marlon Freitas e Alan, né? Então, um meio-campo de pegada, de chegada à frente, um meio-campo de capacidade de roubar a bola, de fazer pressão e subir. Então, é uma contratação excelente. É uma contratação que o Botafogo consegue de uma maneira não surpreendente, mas de uma maneira excelente, e acho que tem tudo para gerar muito impacto. Tem tudo para ser uma grande contratação para esse time do Botafogo. E que mostra que o Botafogo continua, né, mesmo diante dessa situação, dessa possível incerteza aí do Textor no comando, o Botafogo continua investindo no time. O Botafogo fez muitas contratações, teve negociações, né? Saiu o Jair, saiu o Igor Jesus, saiu o Gregory, mas o Botafogo está repondo, foi buscar o Arthur Cabral, trouxe o Joaquim Corrêa para ser uma outra opção, trouxe o Montoro, que tem jogado bem, trouxe agora o Danilo. Então, assim, é um Botafogo que continua sendo continua sendo priorizado pelo John Textor, e agora, sem o Lyon, e agora criando uma linha à parte pro Botafogo ser comandado pelo John Textor, ou pela empresa nova que o John Textor eventualmente crie, o Botafogo ainda vai continuar sendo muito visado e muito priorizado pelo John Textor, afinal é o projeto dele mais bem sucedido. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa dessa situação, o que você analisa em termos dessa questão aí, meio coisa de cinema, meio coisa de mundo dos negócios, de um tentar tirar o outro, mas é o cenário de SAF, mas vale a pena, não vale a pena? É melhor ser assim com o SAF do que ser sem SAF e ser tocado de forma amadora? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.